Brasília é o nome do nosso conto de agora, né? Mais um conto de Mário de Andrade na seleção indicada para a sua prova, Brasília. Então, vamos lá. Esse nome, né, do conto Brasília já está na fase final da obra do Mário de Andrade, mas ele continua ainda tendo aquela visão subjetiva, que a gente já falou várias vezes, é introspectiva. E ele continua tendo esse universo simbólico. Brasília é o nome da capital federal, que não existia quando esse conto foi escrito. A Brasília foi inaugurada em 1960. E esse conto foi escrito muito antes. Então, ele está antecipando, não foi uma coisa proposital ele citar esse nome, tá? Ele, de qualquer maneira, escolheu esse nome Brasília como símbolo de um progresso idealizado, como sonho de uma civilização que desse certo. É o que a gente chama de uma visão utópica. A utopia é a busca de um processo melhor. E ele está tentando construir um projeto nacional que não acabou, que está inacabado. Mas, à medida que o progresso vai chegando, ele percebe que o ser humano vai se esvaziando. Por quê? As coisas se tornam mecanizadas, as coisas se tornam técnicas e o ser humano vai perdendo espaço. Você vê, na década de 40, o Mário de Andrade já teve essa visão do que a gente pode, obviamente, sentir na pele hoje em dia. Então vamos lá. O enredo, o conto, o livro de onde foram tirados todos esses contos, é de 1947. Então, nessa narrativa dele, ele vai apresentar um personagem chamado Francisco. Ele é pobre e ele vive na periferia de São Paulo. Então, dessa vez, como a maioria dos contos dessa obra, quando tem uma referência espacial, é a cidade de São Paulo, onde viveu o Mário de Andrade. O personagem aí é o Francisco. O Francisco tem um dia a dia muito simples, né? O Francisco tem um dia a dia difícil, porque ele é, como eu disse, pobre, e ele vive com a família. Quer dizer, é um personagem de uma família pobre que vai ilustrar esse processo. Assim como outros personagens, como o Frederico Paciência, como o Nelson, esse menino também é introspectivo. Então, uma afirmativa que se faça na prova, que os personagens de Mário de Andrade são, na maioria das vezes, introspectivos, é verdade. Voltados para dentro de si mesmo e com a sensibilidade aguçada, afetuoso e também com a relação amorosa junto à mãe. Ou seja, é a mesma característica do Nelson. O pai do Nelson, do outro conto, é grosseiro. Esse não. É uma figura trabalhadora, mas é um cara apagado. Emocionalmente ele está distante. Então, tanto o Nelson quanto o Francisco são meninos que têm uma referência masculina distanciada e que têm o apoio na figura da mãe. Então, quer dizer, essa temática foi comum nos dois contos, e quando a coisa é comum, é bom que a gente chame atenção, porque é fácil criar uma questão relacionando as coisas. Bom, a família, já disse que era família pobre, ela vai viver, obviamente, como a maioria das pessoas pobres, com dificuldades, e o menino, então, desde muito novo, percebe o quanto a vida é dura, né? É o que ele fala no conto, uma vida de agruras. E aí, esse menino pobre, introspectivo, sensível, é solitário, como o Nelson. Esse é sonhador, o Nelson era mais apagado. E esse tem uma diferença, ele tem uma peculiaridade, ele é muito religioso. Aliás, é essa religião que faz com que o Francisco tenha aí uma certa aceitação
um certo consolo diante daquilo que ele vive. Ele vai à igreja, ele demonstra, né, esse sentimento meio místico, de piedade profunda. E as reflexões que ele faz e a devoção que ele tem à figura da mãe dele mostram essa sensibilidade. Então, é um menino que a religiosidade fala mais alto. Só que um dia, esse menino adoece de maneira grave. Já é pobre, já é rejeitado pelo pai, já é sonhador, mas sem ter muita condição, e ainda fica doente. Era para ele ficar mais deprimido, mas não. Ele continua igual o Frederico Paciência. Outra característica comum aos personagens. Ele continua calmo, tranquilo, resignado. O que é uma pessoa resignada? Conformada com aquilo que está acontecendo. E ele parece que ele já sabe que a morte é apenas mais uma etapa da vida. Você nasce, mas um dia você vai morrer. E no caso dele, morrer é até desejável. Não que ele fique pregando, quero morrer, vou me matar, não é isso não. Mas assim, diante de tanta dificuldade, de uma vida tão sem perspectiva, morrer de repente não seria tão ruim. E essa morte, no final do conto, ela é descrita, ela é apresentada de maneira delicada, de maneira sensível, lírica. E o leitor, né, que está envolvido com a leitura, né, que está sentindo o drama do menino, ele vai ficar impactado aí emocionalmente. Agora, o título Brasília, ele aparece simbolicamente, porque o Francisco acredita que quando ele morrer, ele vai para Brasília. Tem um poema, né, famoso na literatura, né, que fala assim, de Manuel Bandeira: vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Então, Pazárgada é um lugar idealizado, já que aqui é muito ruim. Quando eu for embora para Pazárgada, eu vou ser bom. E o Mário de Andrade repete isso aqui. Ele não vai embora para Pazárgada, mas ele vai embora para Brasília, que na cabeça dele é um lugar idealizado, é um lugar em que ele vai ter paz. Isso aconteceu, como eu disse, muito antes da fundação da cidade de Brasília. Nem sei se o nome de Brasília foi dado com essa intenção, mas é claro, né? É porque é baseado na palavra Brasil. Então, Brasília é a metáfora, o símbolo do paraíso. É a terra prometida, é o espaço de sonho. E esse espaço utópico, né, de sonho, ele entra em contrato com a dureza do mundo real. É um conto que faz um choque entre a realidade e a idealização. Então, dentro dos temas principais, nós temos, por exemplo, além desse, progresso versus humanidade. O que é o progresso? É algo que vai levar o ser humano a uma vida mais técnica, a uma vida menos humanizada, e isso vai entrar em confronto com a sensibilidade do ser humano. A tal Brasília que o menino imaginava seria o ápice dessa organização, seria o ponto mais alto dessa modernidade. Só que ela é uma cidade morta, sem alma, sem povo. E acho que aconteceu uma coisa parecida com a nossa capital. Então, ele quer, com essa imagem, essa contradição, mostrar que o progresso ele acaba perdendo o seu valor real ou perdendo o sentido, porque ele é dissociado, ele é afastado do sentimentalismo humano. Outro tema, utopia versus distopia. Palavras bonitas, né? Todo crítico literário, quando fala desse conto, usa essas palavras. Já te falei que a realidade da utopia, a utopia é um sonho. Olha, é muita utopia você querer isso, é muito sonho. Então, a cidade ideal, a tal da Brasília, que é bonita, que é funcional, que é silenciosa, ela é uma utopia. Quem dera que todas as cidades fossem perfeitas, funcionais, belas, mas ao mesmo tempo
ela é distópica. Quando você tem uma disenteria, não é desinteria, igual a gente fala, é disenteria. Enteron, intestino. E o é a disfunção. Dispneia é a dificuldade dos pneus, o pulmão. Disfunção é a falta de funcionalismo, de funcionalidade de um órgão. Então, distopia, porque o topologia, o estudo do lugar. Então, quando eu falo que uma realidade é distópica, ela está fora do lugar. Ela é perfeita no papel, ela é perfeita na minha imaginação, ela é tudo de bom, só que ela é inabitável. Né? Então, isso é uma crítica que na época surgiu e que antecipou a debates que futuramente aconteceram sobre a própria construção de Brasília. A Brasília de hoje, a nossa capital, ela foi, num dado momento, acusada de ser monumental, de ter belas obras do Niemeyer, mas era uma cidade fria, uma cidade distante da vida cotidiana, dividida em setores. Então, esse setor aqui é para certas coisas, aqui é para outra, asa norte, asa sul. Então, ficou uma cidade muito planejada e pouco humanizada. Parece que o Mário de Andrade teve aí uma bola de cristal. Solidão e existencialismo é outro tema. Esse menino é um menino solitário, né? Ele é introspectivo, né? Então ele mostra que por esse menino, tudo bem que ele tem um nome, Francisco, mas poderia ser qualquer outro, mostra que o ser humano é assim. Eu posso estar numa cidade grande, rodeado de pessoas. A cidade grande é cheia de prédios, pode ter várias estruturas grandiosas, mas e o calor humano? Adianta haver pessoas à minha volta se nenhuma delas faz parte do meu ciclo de amizades? Então, esse vazio simbólico é a crise existencial não só do menino do conto, mas da vida moderna. Pode observar que nos contos que a gente comentou até agora, é muito comum sempre ter um sujeito em crise existencial. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem eu devo ajudar? Ou se eu não ajudo, isso me faz mal. Ou se eu não ajudo, se na hora eu não sinto nada, um dia eu vou querer me redimir. Então, assim, são contos que têm esse traço down, para baixo, né? A gente pode ver. Isso gera um outro tema, a crítica à desumanização. Né? O que é essa crítica aí? O lado racional, o lado técnico, a busca de um lugar perfeito, utópico, acabam aniquilando a subjetividade humana. Aí faz igual no conto do Nelson. Criam-se valores e eu só sirvo se eu estiver dentro daquele valor. É igual na Catedral de Rouen. Eu sou marginalizado, estou atrás da catedral, porque eu não faço parte daquilo que é funcional e que se mostra. É como você, por exemplo, não sei se algum de vocês já foi, você vai a Cancún. A orla é espetacular, só tem hotéis maravilhosos. Anda 3 quarteirões para dentro. É a miséria. Olha a orla da zona sul do Rio de Janeiro. É o cenário das novelas da Globo. Vai nos subúrbios cariocas, ou vai nos morros cariocas, é a violência, é isso. O que acontece no nosso mundo de hoje, ele está mostrando a partir de histórias que ele conta, que é para a gente fazer esse gancho. A obra literária tem esse valor, se você consegue perceber. Por isso que a gente tem que dar essa ajuda. Vocês são muito novos para vocês pensarem numa situação disso aí. Então, a chamada civilização, ela privilegia o controle, a ordem, a aparência, mas o ser humano é mero detalhe. Então, você vê que o menino sofredor do mundo real, ele imagina que ele vai para um lugar perfeito, que lá não vai sofrer. Será que o lugar perfeito representaria isso? Bom, os recursos de linguagem, já falamos, o narrador, né, conta
a história em primeira pessoa, ele é um narrador observador, ele vai relatar o estranhamento e a angústia do indivíduo em relação à cidade, e quando ele fica angustiado, ele tem aí uma dúvida: isso é bom assim mesmo? Uma apreensão: o que pode acontecer comigo? Olha que absurdo, eu estou num lugar espetacular, mas o ser humano não tem valor algum. Então a linguagem é uma linguagem simbólica e uma linguagem descritiva. Eu tenho que descrever, chamar atenção para a arquitetura, chamar atenção para a luminosidade, chamar atenção para os espaços, para o material, para mostrar o quê? Criar esse impacto de coisa bonita. Mostrar que o progresso constrói boas obras, mas contraditoriamente ou paradoxalmente, ele se esvazia. Não adianta ser muito bonito para as fotos. Adianta ver que, para além das fotos, ou por trás da câmera, ou atrás do cenário, tem alguém que está numa situação angustiosa ou angustiante, né? Bom, também, além da descrição, é preciso mostrar, já que o conto é subjetivo, as impressões sensoriais, quer dizer, do sentido. Em alguns momentos, ausência de som, para mostrar o vazio. Em outros momentos, um brilho, para mostrar que às vezes o que é muito bonito chega a ofuscar. Às vezes a falta de cheiro, porque se não tem olfato, se não tem cheiro, não tem estímulo. Tudo mostra que tudo pode ser muito visivelmente bonito, mas falta ânima, quer dizer, falta alma. E o leitor que consegue entender isso aí, ele tem que se sentir também incomodado. Como simbologia, já falamos que Brasília, que é a cidade dos sonhos idealizada, representa então o progresso, a modernidade, a Pasárgada do Mário de Andrade. A falta de habitantes nessa cidade mostra o quê? A falência da própria civilização. O que adianta um mundo civilizado se o ser humano deveria fazer parte da civilização e não faz? Então, temos a noção do que seria um vazio de sentimentos, que é o vazio existencial. Não tem desordem, não tem briga, não tem erro, não tem acaso. Por quê? Porque a vida não é verdadeira. O mundo pobre, da família pobre, do menino que ficou doente, do menino que era franzino, ele tem sofrimento, ele tem angústia, ele tem dor, porque ele tem gente. Se a gente é pobre ou se a gente é rica, se a gente é sadia ou se a gente é doentia, é gente. Só cenário não vai resolver nada, porque na cabeça do menino morrer e ir para Brasília seria uma liberdade. Não. A partir do momento que ele for para esse lugar, que para ele é utópico, ele vai perceber que lá não vai ter o que ele busca. Então ele vai se sentir de novo uma pessoa excluída. Então essa cidade de Brasília é a alegoria, o símbolo do homem moderno. Cuidado com a técnica, cuidado em buscar belas construções, cuidado à busca desenfreada pelo progresso. O que é mais importante? É o que está embaixo, é a dimensão afetiva, é a dimensão social, é a dimensão ética. Então, a gente tem esse conto aí que seria uma profecia, né? Uma previsão de que o Brasil cresceu, construiu-se um lugar num espaço seguro, porque Brasília não é a capital à toa, né? Não se pode colocar a capital, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, que já foi capital, tem o acesso por mar, no caso de uma invasão. Aí Brasília já está recuada, num espaço vazio. Então, assim,
Naquele momento, quando se construiu ali, essa estratégia de construção era para preservar a segurança. E é coincidência, porque não tinha Brasília quando esse conto foi feito. Então, é uma possibilidade de se pensar a respeito do futuro. Eu estou aqui hoje, eu sofro, eu estou doente, a sociedade sofre, a sociedade está doente. Para onde a sociedade deve ir? Qual é o destino do homem moderno? É buscar um lugar bonito? Cuidado, porque aí às vezes é só bonito, mas não é funcional. Tá bom? Então esse é um conto mais pesado de entendimento. Tem outros, eu não sei se um conto desse teor, mas você está sabendo. E o nome é emblemático, Brasília. É só você pensar, o crescimento, a busca, mas ao mesmo tempo o vazio existencial. É isso aí. Até o nosso próximo conto.